Mas o problema é que todas as ideias são executadas por pessoas, seja o comunismo, seja o nazismo, seja o cristianismo, seja o capitalismo, seja ela qual for. Quando se critica, por exemplo, o capitalismo como o grande problema, o grande mal, o grande fomentador de desigualdades, outros olham o capitalismo e falam, mas olha, na ideia o capitalismo é bom, ele trouxe riqueza para o mundo, ele trouxe ganhos para a humanidade. Não pode se apontar ou o capitalismo, ou o comunismo, ou qualquer ismo como grande demônio de tudo, porque no fim das contas, todos eles vão ser executados por seres humanos. E o ser humano capitalista, o ser humano comunista, o ser humano cristão, o ser humano ateu, não importa, eles são carregados da mesma natureza. A natureza ambivalente, a natureza que carrega elementos que a gente pode chamar de bem e de mal, e que estão ali, né, manipulando a partir de uma ideologia, um ideal. Aí aquelas pessoas, e é por isso que eu me incomodo com ideias muito utópicas, grupo muito utópicos, vão enxergar no horizonte ou no discurso daquele líder ou daquele pensador ou naquela cartilha a possibilidade de colocar em prática um plano perfeito, de um mundo perfeito. Só que não existe perfeição. E é por uma razão muito simples. O que é a perfeição? A perfeição é a ausência de sombras, a perfeição é a ausência do mal, a perfeição é somente a bondade, é só um plano perfeito, é só justiça. Mas se a gente se detiver em cada um desses conceitos, bondade, maldade, justiça, a gente vai relativizar. Eu vou ter uma concepção do que é bom ou do que é justo, e talvez você tenha outra. Se nós vivemos numa mesma sociedade, é possível que a gente chegue a alguma coisa parecida, mas quem tiver uma sociedade totalmente diferente, vivendo em outro contexto, no Oriente, por exemplo, na religião muçulmana, talvez tenha uma outra percepção do que é a justiça e do que é a bondade. Então, qual o valor define? É o do imperador? Você cria uma sociedade perfeita, daqui a pouco alguém ali na sociedade, como era de se esperar, isso acontece nas famílias. Você imagina em sociedades inteiras, né? Vai pensar diferente. Vai tentar outro caminho, vai ter outra ambição, vai ter outro valor. E aí você faz o que com essa pessoa? Você descarta essa pessoa. É assim que os regimes totalitários fazem. Em nome de um discurso ideal, a gente segue por essa direção. Mas se você pensar diferente, eu vou te taxar com algum selo do mal. Atualmente no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo, começo de 2021, o selo do mal é comunista. Mas isso pode ser qualquer outra coisa, porque não importa o ista ali que está atrelado àquela pessoa. É um meio de te diferenciar dos escolhidos, que seguem o ungido, que seguem o líder em direção à terra prometida. Maturidade é a gente perceber o quanto antes que isso não existe. As utopias, elas podem servir muito bem como um horizonte. O horizonte, ele ilumina o caminho, o sol está ali no horizonte. Então, a partir da iluminação que vem do horizonte, eu sigo o meu caminho. Mas eu sei que eu nunca vou chegar no horizonte, porque se essa for a minha esperança, chegarei no sol, chegarei no pote embaixo do arco-íris, chegarei onde eu não vou conseguir chegar, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar e eu vou me perdendo no meio do caminho. Quanta gente começa o seu caminho a partir de uma utopia, a partir de uma esperança, e na medida em que percebe que o horizonte está longe demais, que a caminhada está muito distante e que vai percebendo as contradições do caminho, não quer reconhecer, né, que mudou a sua concepção e ao mesmo tempo vai ter que lidar com isso. E o que isso gera? Gera gente cínica, no mínimo, gera gente hipócrita, no mínimo, que talvez sustente ainda o discurso, a utopia, os braços levantados, vamos lá, mas ainda carrega o apodrecimento de uma esperança que estava baseada numa ilusão.